Entenda o resultado dos seus exames de sangue em 10 minutos. Se você já fez exames, levou para o seu médico e ouviu que estava tudo normal, mas você continua se sentindo cansada, inchada, sem energia, com dificuldade para emagrecer, deixa eu te falar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde. Exame normal não significa saúde ideal. Não significa que está bom, se você está ali dentro daquele valor de referência do laboratório. Antes de continuar, deixa eu me apresentar, eu sou médica, meu nome é Luciana Lavigne, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui eu te ensino a entender o seu corpo de uma forma prática, conectando sintomas, exames e estilo de vida. Agora me responda aqui com sinceridade. Você já olhou um exame seu e não entendeu absolutamente nada? Aí você viu um hemograma, a glicose, o colesterol, a ferritina, um monte de números, um monte de referência e no final você fica ali, ó, sem saber o que aquilo realmente significa. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Como começar a entender os seus exames de uma forma simples, em poucos minutos e principalmente como que isso conecta com o que você sente no dia a dia. Então a primeira coisa que você precisa entender é que esse valor de referência que o laboratório te fornece não é o ideal. O laboratório usa uma faixa baseada na média da população. E a média da população hoje não é saudável. São pessoas com sobrepeso, com obesidade. Então estar dentro do normal não significa que seu corpo ele está funcionando 100%, que ele está funcionando super bem. Significa apenas que você não está fora de um padrão estatístico que está usando como base uma população não saudável. Vamos começar pelo básico. Muita gente olha a glicose e pensa, deu normal, mas normal quanto? Uma glicose em jejum de 95 ou 99 já pode indicar que seu corpo está começando a ter dificuldade em controlar aquele açúcar no sangue que entra quando você come o alimento. E isso, ao longo do tempo, pode evoluir para uma resistência à insulina. Seu corpo libera açúcar, em seguida insulina. A resistência à insulina é quando para aquela mesma quantidade de açúcar ele vai precisar liberar uma quantidade maior de insulina para compensar. E aí quando começa a resistência à insulina, começam os sintomas. Dificuldade para emagrecer, cansaço, fome constante, principalmente desespero por doce. Agora o colesterol. Muita gente se assusta com o colesterol total alto, passou ali de 200 e já desespera. Mas não olha o contexto. O importante não é só o colesterol total. É você entender o HDL, o LDL, o triglicerídeo. Triglicerídeo alto, por exemplo, está muito relacionado ao consumo excessivo de carboidratos refinados, muito mais do que a gordura. E que muita gente ainda não sabe disso. Quando eu olho um triglicerídeo alto, aquilo ali já me conta que aquela pessoa come muito carboidrato. A ferritina é outro exame que gera muita dúvida. Ferritina baixa indica deficiência de ferro, mas a ferritina alta é um sinal de inflamação crônica. A ferritina tem que estar entre 75 e 150. Passou de 150, inflamação, sinal de inflamação crônica no corpo. Abaixo de 75, deficiência de ferro. Tem que entender o contexto. Se você olha no exame a referência normal, acima de 15 eles consideram a ferritina normal. O mesmo acontece com o TSH. Muitas pessoas têm sintomas claros de metabolismo lento, como cansaço, queda de cabelo, intestino preso. Mas o exame TSH está ali normal. O T4 livre está normal, de acordo com a referência do laboratório. Então a gente precisa fazer uma análise funcional, olhar além do básico. Eu vou te falar de alguns valores ideais no exame de sangue. A vitamina D ela tem que ser maior do que 60. Lá 30, 40 é considerado normal. A B12 entre 600 e 900. Nós já temos trabalhos mostrando que a B12 abaixo de 400 é uma deficiência de B12. O zinco tem que estar entre 100 e 120. O cobre entre 85 e 125. O selênio entre 90 e 150. A ferritina eu falei, entre 75 e 150. E tem um ponto que muda tudo aqui, ó. Exame não trata. Quem trata é esse contexto. Você não pode olhar um exame isoladamente. Você tem que conectar exame, sintomas, estilo de vida. Porque muitas vezes o exame ainda não alterou, mas o corpo já tá dando sinais. Por que eu tô ensinando isso? Pra você não ir no médico, tá com a ferritina de 30, ela falar que tá tudo bem. Pra você não ir no médico, tá com uma B12 de 300, 400 e estão achando que tá normal. Então é fundamental entender porque muitas doenças começam anos antes de aparecerem nos exames. E anos antes de aparecerem os sintomas, mas já dá alguma indicação de alteração no exame. O seu corpo ele fala antes, sintoma é um aviso. E é aqui que muita gente se perde, começa a ver a alteração, pesquisar, tentar tomar suplemento por conta própria e acaba se confundindo mais. O que trava a maioria das pessoas não é a falta de exame, é a falta de interpretação e estratégia. Outro ponto importante é essa inflamação crônica. Muitos exames não mostram a inflamação de forma clara, mas o corpo já sente. E essa inflamação crônica silenciosa está por trás de grande parte dos sintomas modernos. O grande erro é esperar o exame piorar para agir, quando você poderia estar corrigindo antes. Então entenda aqui com clareza. Saúde não é ausência de doença. Saúde é o funcionamento ideal do corpo. Quando você olha os seus exames, a pergunta não deve ser, tá normal? Mas sim tá. Tá ótimo? Ou simplesmente não está ruim?
Essa diferença muda tudo, porque quando você começa a entender isso, você deixa de ser refém de um papel e passa a ter autonomia sobre a sua saúde. No final, a proposta não é que você vire médica, mas que você entenda o básico para você não aceitar condutas e respostas superficiais. Vá além, porque quem vive do seu corpo é você. Às vezes você vai no médico e ele não pergunta nem o que você come, como é que tá o seu intestino. O intestino é o centro. Ali você come, você digere o alimento para absorver nutrientes, esses nutrientes que vão formar os hormônios, neurotransmissores. Agora me fala, você já teve exame normal, mas não se sentia bem? Outro ponto importante aqui, o refrigerante zero. Se você acha que refrigerante zero é uma escolha saudável só porque não tem açúcar, você tem que entender que você pode estar impactando diretamente o seu cérebro, a sua memória, a sua clareza mental, mesmo que você não perceba isso agora. Muita gente troca aquele refrigerante comum pelo zero, achando que está fazendo uma escolha muito melhor, porque não tem açúcar, então tá tudo bem. Mas não é assim. O refrigerante zero, ele não tem calorias, mas também não tem nenhum benefício nutricional. Muito pelo contrário, é um produto ultraprocessado, composto por adoçantes artificiais que impactam de forma muito negativa o seu corpo. Então tem aditivos que o seu corpo nem reconhece como alimento. O que ele faz? Quando você coloca alguma coisa para dentro que o seu corpo não reconhece, ele ativa o seu sistema imunológico. Então esses compostos, eles têm potencial de interferir na expressão genética e no funcionamento do sistema nervoso, o que significa que pode impactar o funcionamento do seu cérebro ao longo do tempo, afetando a sua memória, foco, clareza mental. Então as pessoas não associam sintomas ao que elas comem. Isso não acontece de forma imediata, não. É silencioso, cumulativo. Não é como comer algo estragado e passar mal. É um processo inflamatório leve e constante que vai alterando ali a sua bioquímica aos poucos. Não é à toa que uma das principais potências do mundo, os Estados Unidos, mudaram completamente o padrão da orientação alimentar, com vários aditivos proibidos lá que ainda usamos aqui. Um dos principais componentes do refrigerante zero é o aspartame, que pode interferir na produção de neurotransmissor, como a serotonina, a dopamina, diretamente ligada ao humor, motivação, concentração. Aí pode conter o corante caramelo, associado a processo inflamatório. E quando a gente fala de cérebro, inflamação é algo extremamente delicado, porque pode estar relacionado a longo prazo a doenças neurodegenerativas. Aí a pessoa não liga ao que ela fez a vida inteira. Outro ponto importante é que o refrigerante zero mantém o seu paladar condicionado ao doce, perpetuando aquele desejo por sabores intensos e dificultando a redução real do consumo de açúcar. E mesmo sem açúcar, alguns estudos mostram que os adoçantes artificiais podem interferir na resposta insulínica e na microbiota do seu intestino. E quando você altera o intestino, você altera tudo no seu corpo, porque gera inflamação crônica. Se o intestino desregula, você desregula a imunidade e até o funcionamento do seu cérebro, porque nós temos vários trabalhos mostrando a conexão direta do intestino-cérebro. Então a pergunta não é tem ou não tem caloria. A pergunta é, isso nutre o meu corpo ou só engorda? Porque saúde não é sobre calorias, é sobre inflamação crônica. Tudo que você consome diariamente constrói ou prejudica a sua saúde. Não existe neutralidade. Então, antes de pensar, é só um refrigerante zero? Pense no padrão, na frequência, no hábito. Porque o corpo responde ao que você faz todos os dias. Constância, a constância é importantíssima na manutenção da saúde. E agora eu quero saber, você ainda acha que refrigerante zero é uma boa escolha? Ou você já começou a entender diferente? Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo nessa jornada. E nessa primeira aula, eu quero te mostrar passo a passo como acessar a nossa plataforma e como deixar tudo pronto para você começar a ir com o pé direito. Para acessar minha plataforma exclusiva é muito simples. Basta você clicar no link que está aqui logo abaixo desse vídeo. Esse link vai levar você direto para a página de login. Assim que você abrir a plataforma, vai aparecer uma tela pedindo o seu e-mail e a sua senha. No campo de e-mail, você vai colocar o mesmo e-mail que você usou na hora da compra. No campo da senha, você vai digitar bem-vinda, tudo junto, em letras minúsculas. Essa é a sua senha de primeiro acesso, combinado? Ela serve só para você entrar pela primeira vez. Pronto, assim que você entrar, você vai ver que todo o conteúdo já está liberado para você assistir no seu ritmo, da forma que for melhor para você. Mas calma. Antes de você começar a assistir as aulas, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Antes de qualquer coisa, eu quero que você vá até o canto superior direito da tela e clique no seu perfil. Lá dentro, você vai encontrar a opção de alterar a senha. Esse passo é de extrema importância, porque a senha bem-vinda é só temporária. Você precisa trocar e usar uma senha sua, pessoal, que só você saiba. Assim você garante que você não vai perder o seu acesso e que a sua conta fica protegida. Uma dica, escolha uma senha fácil de lembrar, mais difícil de alguém adivinhar. E se quiser, anote um lugar seguro. Pronto, com a sua senha já atualizada, agora sim você está oficialmente. Eu te convido a já começar pela próxima aula, onde a gente vai dar o primeiro passo dessa transformação juntas. Qualquer dúvida no acesso, é só falar com o nosso suporte. Estamos aqui para te ajudar.